Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente aprende um pouco e reflete sobre histórias de vidas, trajetórias ao longo da vida com os nossos convidados. Hoje a gente vai conversar com Fernando Rafael de Oliveira Folks, brasileiro nascido em Santos, com as passagens com a família, na busca dos seus caminhos, como todos os brasileiros. Um período grande nos Estados Unidos, que vai fazer boa parte da nossa história para poder saber, através de você também, entender um pouco de costumes, culturas e do jeito americano de ser, mas sobretudo das suas próprias escolhas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui hoje, agradeço a oportunidade. A primeira questão deste programa sempre é: qual a memória afetiva de infância que você tem? Um fato, uma passagem, uma simbologia, um objeto, aquela questão que quando você olha lá para trás, você fala, puta, isso me marcou. E por quê? Porque é o seu jeito. Ótima pergunta. Se for olhar para trás, eu tenho, na minha própria sala eu tenho uma pequena coleção. Eu gostava bastante quando era pequeno daquele desenho Transformers, do caminhão que vira carro e tudo mais. Eu gostava bastante disso, faz parte ainda da minha vida hoje, chaveiro, algumas coisas assim. E eu acho que é aquela coisa de... Eu gosto do slogan deles, que é mais do que você enxerga, a habilidade de transformar em alguma coisa nova, numa coisa útil, e que você, às vezes, você olha e fala, não, acho que é tudo isso, mas na verdade é tudo isso e mais um pouco. É um desenho que eu lembro até hoje, eu tenho o DVD até hoje, não sou um fã louco, mas sou fã do desenho, dos filmes até hoje. Fernando, você vai perceber que a gente vai fazer recortes de vida Sim. o tempo todo aqui. E todo recorte é um perigo de fazer, né? Para quem está do lado de cá, porque você fica aflito de não recortar errado e não formar uma coxa. Mas vamos lá. Você nos contou aqui numa prévia sobre uma série de trajetórias das idas e vindas, como de toda a família, de todo ser humano. E tem uma aqui que me marcou para começar a perguntar. A tua mãe mexia com culinária no Brasil, num determinado momento lá da sua fase da infância para jovem, resolveu pegar junto com a família, se sentarem e falar, olha, vamos todos para os Estados Unidos, Utah. Em que circunstâncias se deu esta transformação bastante significativa naquele momento? Eu acho que foi um conjunto de fatores. No Brasil, na época, foi o Plano Real, estava começando. A vida no Brasil era, para a questão dos filhos, do sonho de o filho fazer uma faculdade, de fazer um ensino superior, era muito mais difícil. Eu lembro disso aqui no Bauru. Era muito mais difícil na época, de conseguir entrar numa faculdade. Eu lembro que nos jornais passavam 450 pessoas para cada uma vaga em qualquer faculdade que você pensasse. Só para situar para eles, 1994, Plano Real. Plano Real, sim. Eu lembro que foi isso, e eu lembro que minha mãe tinha era escola de culinária e uma loja, e ela trabalhava bastante, mas via que o serviço meio que não rendia, o trabalho todo não rendia por causa da situação econômica no Brasil. E proporcionalmente nos Estados Unidos, tinha acabado de ser a Copa do Mundo de 94 lá, o Brasil foi campeão e os Estados Unidos estavam naquele boom, que foi também, coincidentemente, a Microsoft estava saindo com o programa Windows, que revolucionou o mundo a partir dali, então os Estados Unidos estava crescendo muito rápido. Então acho que minha mãe foi visionária nisso e aproveitou a oportunidade de pegar a família toda e emigrar para os Estados Unidos. Aí um adolescente com 15 anos cai com a família junto no estado de Utah. No estado de Utah, sim. Que tal essa memória desse período, que é desbravar o mundo novo? Sim, eu acho que foi um choque cultural muito forte, que é uma coisa que não tem muito como se preparar, porque eu estava saindo de Bauru para uma cidade, hoje é uma cidade que tem quase 2 milhões de habitantes, então é uma cidade grande, e é o clichê que eles falam assim, o americano é muito frio. Não é que o americano é frio, é que todo mundo lá é ocupado ou não tem um propósito. Os adolescentes, principalmente, que eu lembro disso, era um pouco mais difícil de fazer amizade porque, eu não sabia a língua. Quando eu aprendi a língua, comecei a conversar, sim, aí de fato criei amizades, mas demorou muito e foram vários fatores. Então, o americano é uma pessoa super calorosa, é super amigo, amizades são ótimas, eu tenho amizades até hoje.
é que você tem que trabalhar um pouquinho mais. Então, quando é para fazer amizade, aquela amizade valer a pena. Não é só ficar um conhecido e o clichê, vamos marcar uma coisa e você, na verdade, nunca está marcando. Se disserem isso do gaúcho aqui, que é uma sociedade mais fechada, sim, então tempo de acomodação e de conhecer. Sim, eu acho que a cultura americana, os americanos é um povo sensacional, mas se você quer pertencer à cultura, então você tem que fazer a sua parte. Você não vem... Essa é uma coisa que você aprende bastante. Você tem que fazer a sua parte, você tem que merecer a sua parte também. Essa virada de mesa foi fundamental para aquilo que você é hoje. Sim. 15 anos, né? Falando aqui de 20 e poucos, um pouco mais de história, para ainda quem é bastante jovem e tem família, constituído pensando lá nos pequenos, agora olhando para o outro reverso da construção dessa história. E você foi para a carreira militar, que a gente vai falar bastante dela aqui, fuzileiro naval americano. Mas o que exatamente fez com que, lá na idade de decidir o que fazer, já radicado nos Estados Unidos ou já estabelecido lá, em termos de oportunidade, se essa é a palavra, bom, aqui eu vou seguir este caminho porque eventualmente aqui eu tenho esta oportunidade? Sim. Na época foi uma escolha, eu acho que foi uma escolha sábia, porque bem diferente do Brasil, a universidade lá não existe universidade gratuita, todas as universidades são pagas. Então eu pensei, bom, vou entrar no militar com o intuito de eventualmente fazer uma faculdade. Ou vou entrar no militar e possivelmente seguir carreira, porque você tem uma vida confortável sendo militar. A opção de ter entrado nos fuzileiros navais era porque eles são, até hoje, são considerados os melhores no que eles fazem. Aquelas forças especiais à parte, claro, mas isso, na hora que você entrou no militar, você passa por provas para fazer parte daquela força especial específica. Então, por serviço militar mesmo assim, eu queria os fuzileiros navais porque são os melhores. Mas vamos falar do menino jovem. Você já era um cara que gostava de esportes, era desbravador, tinha aquele espírito de herói na frente, não? Eu acredito que sim. Eu, apesar de tem aquele acanhamento inicial, mas tenho a curiosidade, sempre tentei praticar esportes na medida do possível. Lembro que na época eu fiz escolinha de basquete no Luso, comecei a jogar um pouquinho de bola pro Luso, joguei vôlei pro Prevê, que eu fiz o começo do colegial aqui no Prevê. Então, esporte sempre foi um pouco de parte da minha vida. E no serviço militar foi aquela oportunidade de transformação, aquela oportunidade de... Trabalhava num restaurante e, como imigrante, já estava no restaurante fazia 5 anos, fiz de tudo. A vida no restaurante já tinha estagnado porque já fiz todos os serviços de lá. E aí eu vi o militar como uma saída daquela vida para uma vida nova, para uma coisa nova e oportunidade de fazer coisas que poucos têm oportunidade. Agora, entre as opções que tinha na carreira militar, você escolheu fuzileiro naval, marinha e infantaria. Sim. Você consegue nos explicar exatamente por que esta opção? Na época foi aquela fantasia de Rambo, de entrar em combate, de ser herói, de explosões, de coisa que você vê bem em filme. A gente até dava risada na época, passava um comercial para o serviço militar, para os fuzileiros navais, e o comercial chegava até a ser cômico, porque mostrava um jovem que escalava uma montanha, passava por vários obstáculos, e aí ele entrava numa lagoa de fogo e saiu um demônio, um dragão, e ele com uma espada matava o monstro, e quando ele matava o monstro via um fecho de luz enorme assim, e ele se transformava com uniforme militar, aquela coisa bem heróica, assim. Então, o americano explora o imaginário então, mesmo. O olho brilhava, porque, nossa, sou um diamante, vou me transformar, sou um diamante bruto, e o militar vai me lapidar para me transformar nisso. Então o olho acaba brilhando porque, apesar da guerra, apesar de tudo, acabam contando a história, ninguém vai contar a história a parte ruim. A parte ruim está sempre embutida em toda a história. Mas também conta a parte boa, os benefícios, tudo que o militar faz para você, o que o governo faz, o que você aprende. São lições de vida, são aprendizados que levam para a vida inteira. Eu vou pegar um negócio completamente fora aqui, mas você vai ver que faz parte dos recortes. A gente fala do mundo dos sonhos, a partir do cinema, principalmente, Sim. E também dos americanos, e a gente vê a questão de herói, nacionalismo embutido disso. Sim. E do lado de cá, subdesenvolvidos, com as nossas dificuldades, você certamente já
entrou em alguma conversa disso por alguma razão, falamos da síndrome do vira-lata aqui, né? Que o brasileiro não sabe lidar, o americano acha que ele é o bom, o menor. Como é que você vê isso? Porque você tem as duas experiências na sua cabeça. Eu tenho as duas experiências. Se a gente distorce essa visão... Eu não acho... Eu penso da seguinte maneira. Eu acho... Não, eu não acho. Eu sei. O americano tem orgulho de ser americano. Eu não acho nada errado com isso. Eu acho que o brasileiro também tem que ser orgulho de ser brasileiro. E muitos têm. Com todos os apesares. Tanto do Brasil, dos Estados Unidos ou qualquer outro país. Eu acho que você tem que ter a cultura e honrar e algumas coisas... Eu não vou falar a palavra sagrada, que eu acho que é uma palavra muito forte, mas eu acho assim, você tem que ter orgulho de... Sou americano? Sim, esses são os meus valores e essa é a maneira que eu sou. Claro, como tudo na vida, qualquer coisa extrema, tanto de um lado quanto do outro, acaba irritando, acaba desagradando, acaba sendo um pouco demais. Então, às vezes passa aquela atitude de arrogante. Eu vejo isso. E eu acho que é uma linha bem tênue entre a arrogância e o orgulho de falar, não, eu tenho orgulho nisso. E se você for refletir, eu acho que é a mesma coisa no seu trabalho. Eu tenho orgulho de ser professor, eu tenho orgulho de ter conhecido e ter sido guiado aqui em Bauru por alguns professores que me conheciam quando eu era menininho, outro de professores que eu me espelhei e falei, nossa, esse professor é ótimo, quero dar aula como ele, posso aprender muito com ele. E aí quando eu falo, nossa, você é um professor muito bom, eu acho que você tem que falar, nossa, obrigado, eu tento fazer o meu melhor. Eu acho que, diferente de ser aquele professor ou profissional arrogante, de falar, eu sou melhor, não tem ninguém melhor do que eu. Acho que sempre tem espaço para melhorar e para ficar melhor, para melhorar e para crescer, sempre tem. Então, entre orgulho e arrogância, eu acho que é uma coisa bem... Elas andam quase juntas. Você tem que tomar cuidado em não ser arrogante. Então, acho que para o Brasil, eu acho importante a pessoa, não, tem orgulho de ser brasileiro. Não vale só na Copa do Mundo, que todo mundo tem orgulho. Eu acho que vale no dia a dia. E se você vê pessoas que vão para fora e vão para os outros países, eles veem... nos Estados Unidos, bandeira dos Estados Unidos esparramado para tudo quanto é lugar. Ontem foi o final do campeonato da NBA, tenho alguns conhecidos, ex-alunos que estão no Canadá. Até antes da própria final da NBA já havia bandeiras do Canadá esparramadas para o Canadá todo. Eu acho que no Brasil é importante, porque você tem uma identidade. Muito legal. Vou voltar lá para a infantaria. Vamos lá. No formato americano de ser fuzileiro naval, como assim as outras carreiras, você tem que explicar para a gente, tem contratos de 4 anos e uma série de jornadas para cumprir de treinamentos exaustivos, sim, de ser exposto às questões de sobrevivência. Sim. Contrário, só fazendo uma comparação com o Brasil, a força, os militares americanos é uma força 100% voluntária. Você não precisa, 18 anos de idade, tem que se apresentar no quartel, fazer nada disso. Eu não fiz aqui no Brasil, não sei exatamente como é, mas penso que deve ser assim. É voluntário, é 100% voluntário. Vai quem quer. Pode se inscrever ou não. Pode se inscrever ou não. Claro, o pessoal de recrutamento vai tentar te chamar pro lado deles, porque eles têm meta a bater, tem aquela parte business da coisa, mas é 100% voluntária. E aí você assina um contrato com o governo americano por 4 anos, via de regra. Alguns contratos são de 5, alguns contratos são de 3, dependendo da profissão, dependendo de qual serviço militar você vai entrar. Mas o básico são 4 anos. Então você pertence, você vira um funcionário federal por 4 anos. Também não é concursado, vai quem quer, e você serve pelos 4 anos. Então por 4 anos você pertence ao governo. E aí você faz alguns testes e aí eles falam, você classifica para tais profissões. Então, comunicação, parte de logística, várias outras coisas, ou infantaria, que eles sempre oferecem, e eu optei por infantaria na época. Você fala da questão dos testes de aptidão. Tem alguns elementos de corte? Tem, mas são muito... Se é altura, alguma questão física? A questão física. A altura tem um máximo, tem um mínimo, pela própria logística da coisa, porque eu lembro que a gente andava pela infantaria, a gente só colete, eu acho que a palavra é cartuchos e balas e tudo mais, e tudo municiamento, e mais rifle e não sei o que, malemar você está com mais 20 quilos em cima do corpo. E aí mais uma mochila nas costas, que é mais uns 20, 25 quilos. Então, se for muito baixo, logisticamente, fisicamente falando, você não consegue se movimentar. Então, tem uma altura mínima, máxima
já encontrei maior do que o 2 metros, 2,5, já encontrei. Os mais altos meio que não sofrem com isso. Problemas de saúde? Problemas de saúde, mas tudo era medido, tudo era avaliado antes. Tá. Então, teve um conhecido que não tinha um pedaço do dedo, deixaram ele entrar. Tinha alguns, por exemplo, quando eu entrei, precisava fazer uma cirurgia de hernia inguinal, preenchi um papel um acordo com o governo, a gente faz a cirurgia para você entrar. Combinado, entrei no governo, mas há restrições. Se você é muito pesado, mas muito obeso, aí o próprio militar fala, não, você precisa perder X peso para você entrar, e aí mesmo você entrando, você ainda fica Eles falam, você ainda vai ficar mais um tempo a mais, porque você tem que baixar mais ainda o seu peso. Aí ele precisa fazer outro recorte, porque você falou da questão do peso. A gente tem uma ideia aqui, longe, eu estou me incluindo entre os leigos, de que o costume do hábito alimentar do americano, em regra geral, a gente tem pesquisas... É o que você vê na televisão, que eles comem mal, né? Cachorro quente, ketchup, enfim, à vontade, e que por isso a sociedade americana tem preocupação muito com o controle de obesidade. Certo. E isso, cruzando com a ideia de fuzileiro naval, é completamente incompatível. O que é real do que você experimentou e o que é um pouco de fantasia nisso? Acaba sendo de tudo um pouco. A vida lá, muitas coisas são longes, precisa de carro para tudo, e demora para você chegar de A a B para muitas coisas. Então, a cultura é tentar ter um café da manhã um pouco mais reforçado. Por quê? Porque na hora que for a hora do almoço, meio-dia, 1h, no trabalho normal você não tem 1 hora de almoço, você tem 1 hora de almoço, via de regra. Então, 1 hora de almoço. Se você não traz almoço de casa, você tem que ir no restaurante. E para ir no restaurante, entrar, sair, comer e voltar para o seu trabalho dentro de 1 hora fica apertado. Então, o mais prático e o mais rápido acaba sendo o McDonald's, acaba sendo o fast food, é o mais prático. E aí eles eventualmente chegam em casa para jantar. Daí é janta, não é como o nosso arroz com feijão. A dieta deles é muito mais... Eles substituem bastante arroz com feijão, na minha experiência. Substituem muito do arroz com feijão por batatas. Tá. Principalmente onde eu morava, então eu comia bastante batata. Esse tipo de coisa. E aí, uma carne, ou salada, bastante salada. Por outro lado, você vê gente que faz as escolhas que tem uma vida super saudável, que come de tudo, que come muita salada, e lá é muito prático. Para quem já foi, vê que é muito prático você conseguir qualquer tipo de alimento que você quiser. Não tem tanta, não vou falar dificuldade, mas os passos são menos para você conseguir comer. Tem duas coisas importantes para não deixar de situar aqui. Uma é que a escolha da questão da oportunidade que a gente comentou para o fuzileiro naval tinha um outro elemento embutido que talvez seja importante mencionar, que você tinha uma inserção na questão do mercado americano, na ideia de cidadania daí completa, ligada ao governo, um contrato de longo prazo, um aprendizado, todos os sonhos e fantasias embutidos nisso, mas essa resposta do ponto de vista de vislumbrar também. Sim, eu acho a piada o serviço militar como casamento. Há uma parte, você não sabe quem está fora quer entrar e quem está dentro quer eventualmente sair, dependendo do período, dependendo por várias experiências. Eu tenho vários colegas que estão para se aposentar agora, servindo 20 anos, mas só sabe quem está dentro. Quem passou por algum tipo de serviço militar sabe como é que é. Então, por mais que filme mostre, por mais que você converse, só quem passou, só quem fez sabe como é que é. Não... É extremo mesmo, para a gente poder falar de algumas experiências. Vai para o Japão, treina na neve, no subir, É extremo, por isso que algumas vezes eu particularmente escuto algumas pessoas falar, mas é difícil, mas eu não consigo. E aí eu vejo a situação e falo, nossa, eu conseguiria ter feito isso 5 vezes. Dependendo do que é. Claro, tem as ressalvas, tem parte pessoal de cada um, mas dependendo do... Mas vai além, por exemplo, vai no limite de experimentar sobrevivência? Lógico, com todas as questões de segurança? Vai no limite. A questão de segurança é uma palavra que dá para ser esticada. Tá. Eu dou um exemplo que chega a ser cômico. Quando eu fui para o Japão, a gente foi para Fuji, foi em fevereiro, inverno no Japão, e nós estávamos fazendo treinamento bem na base, então já é uma altitude bem mais elevada e é um frio
de neve, de negativo 12, 14, 15, cada dia era uma aventura. Consumia por volta de 6 a 8 mil calorias por dia, porque você está perdendo tudo isso está gastando tudo isso de energia, porque você treinava bastante com armamento pesado. E também tinha as partes das marchas forçadas, que você tinha que andar 5 quilômetros para o condicionamento físico, e bebia muita água. E aí nesse período de 3 semanas no meio da neve, um dos mais espertos resolveu não beber tanta água, caiu, na hora que a gente foi ver ele já estava tudo roxo com hipotermia. E aí a gente tem equipamento médico e tem sempre um médico, enfermeiro que vai com a gente. A parte engraçada da coisa é assim, 3 semanas sem tomar banho, 3 semanas correndo e suando, e o suor seca, e transpira, o suor seca, e transpira, o suor seca, e transpira, e dorme no meio da neve. E aí tem que aquecer esse fuzileiro naval rápido, fluidos na veia na hora que já é pré-aquecido, mesmo assim você tem que aquecer rápido porque senão vai entrar em choque. E aí eu estava no lugar errado, na hora errada, porque aí o médico, o enfermeiro olhou e falou, Folks, vem. Aí eu, o quê? Arranca a roupa. Aí arranquei a roupa, tava só de shorts, entrei dentro de um saco de dormir com um cara porque ele tava desmaiado, o olho virando, a boca roxa, já tava alucinando. E aí tinha que compartilhar calor corporal, que fazia parte do treinamento. Eu falei, nossa, olha que beleza. 3 semanas, eu e ele, aí a parte cômica é assim, entra dentro da coisa, se abraça, aí todo mundo começa a fazer bagunça, todo mundo começa a brincar, e encher o saco, e falar os namorados, e é uma bagunça, até ele voltar. E na hora que ele volta, eu tô abraçado assim, outro homem, suado, fedido, com camuflagem no rosto e tudo mais, aí ele volta assim. Estou aqui. Estou vivo. Então, por um lado, ele está feliz que ele voltou, mas por outro lado, ele nunca mais esqueceu dessa experiência. E a gente estava risado o tempo todo, porque claro. É uma maneira de lidar com o estresse. Então, por pior que seja a situação, você está numa situação horrível. O humor as piores piadas possíveis, que é para tentar compensar o estresse. Então, é extremo nesse ponto, assim, de ajudei a ele voltar para a vida. Vou fazer uma pequena paralelo aqui para colocar a pergunta. Se você me perguntar de coisas que eu não sei fazer e tivesse que fazer agora, eu ia falar entre terra e água, terra. Sim. Entre altura e terra, terra. Sim. Eu estou falando das minhas limitações aqui, naturais, bem simbólicas. Tinha alguma sua que você teve que conviver, superar? Altura. Entre pular do avião, não, altura, rapel numa cachoeira, altura no meio é do uma mato. coisa grande, acho que para todo mundo. Fiz bastante rapel e a piada básica do chão não passa, ou a piada básica, se você cair, a outra piada era assim, se você cair muito rápido, você não vai sentir que você caiu, você vai direto pro céu, porque você vai bater e já vai direto pro céu, você não vai nem sentir. A altura era uma coisa grande, então eu respeito a altura, não posso falar que tenho medo da altura. Mas você teve que lidar com ela de forma diferente em relação às outras coisas. E aí eles acabam te condicionando assim, você acha que chega aquele momento que quem é superior e tudo mais, de uma maneira carinhosa, eles te incentivam a lidar com o medo. E eu lembro que eu fiz rapel de helicóptero, e você respira fundo e vai, na fé. No seu treinamento, em acreditar em você, em tudo que você fez, você sabe como que funciona, o que você tem que fazer, e você tem que ter aquela a força de lutar o seu próprio instinto. Então, tem preparação psicológica nessa história? Olha, ou é quase intuitiva, natural ali? É intuitivo, você não tem... Superar medos, você não tem lidar ninguém, com limites. Você não tem ninguém que vai te guiar e falar, você vai pensar assim, assim, assado. Você está vendo pelo exemplo dos mais velhos que estão fazendo e pelos líderes que estão treinando. Que quer queira ou não, apesar de você está sendo treinado porque você tem um objetivo lá na frente. Senão a gente fica muito com a imagem do Rambo e do Bop mas o do filme aqui na mão. Olha, isso aqui você não vai conseguir fazer, cai fora. Você é incentivado a causa é uma coisa muito de orgulho. Porque se você não faz, se você não consegue fazer, você se sente ruim. E você fala, putz, não consegui. E cria-se uma cultura também no militar de companheirismo muito forte. Então são todos irmãos. E aí vem aquela coisa assim, eu tô fazendo isso por cara da esquerda e pelo cara da direita.
É bonito falar que estou fazendo pela liberdade, pela família, mas como é que é a expressão? No miudinho da coisa, no frigir dos ovos, é porque está de um lado e do outro, porque você sabe que na hora do combate, na hora de explosões e tudo mais, é quem vai estar te ajudando. Então você tem esse orgulho pessoal de tentar fazer o seu melhor. Claro, todo mundo tem limitações, era respeitado até um certo limite, porque você também vê quando a pessoa está tentando e você vê quando a pessoa já desistiu. Fazer uma citação de pelo menos 3 elementos históricos aqui na sua trajetória. Uma, você falou, Plano Real 94, Sim. a mudança drástica da vida, sai a família do Brasil, vai para Utah, nos Estados Unidos. Depois você comentava que entrou na infantaria, fuzileiro naval, 11 de setembro de 2001, os atentados, San Diego, na Califórnia. Sim. Coincidentemente, meu aniversário, e naquele momento a gente sabia que estávamos indo para a guerra. Porque até então, período de paz nos Estados Unidos para o militar é vida de marinheiro. Cada porto separa, uma vez por semana separando num porto, e é bagunça, e é bebedeira, treina com o militar do país X, mas também tem muita parte de lazer, porque você não está em conflito direto o tempo todo, você não está se preparando para a guerra. Isso que na Ásia, só para citar aqui, você foi para o Japão. Singapura, Fiquei 9 meses no Japão. Filipinas, Ásia. Foi bem isso. Foi de viajar por vários países, conheci vários países na Ásia e treinei com vários militares na Ásia. Mas é o treinamento por si só, não tem um objetivo específico de falar, estamos treinando para isso porque vamos fazer tal missão. E com tudo que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 20 anos, claro, olhando para trás, foi muito treinamento urbano, então várias instalações de mini-cidades que a gente tinha que aprender a policiar essa mini-cidade por contra-insurgentes. Por você estar lá, coincidentemente seu aniversário, passado esse tempo, às vezes o jornalista tem curiosidade fora do eixo, mas vamos lá. Que sentimento você tem sobre a ideia de ferir o orgulho americano com 11 de setembro ou da ideia de que somos frágeis sim, ou não é nada disso o sentimento olhando daqui para lá? Eu nunca fui muito extremo. Eu sei que depois do 11 de setembro, muitos entraram com essa sede de vingança, de querer se vingar. Mas se a gente pensar realisticamente, foi uma pessoa que planejou, que criou uma coisa por ataque nos Estados Unidos. Eu acho que... Eu não vou falar que o país é frágil, mas na época eu lembro uma coisa específica. Identificar uma vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade. Um maluco no outro lugar do mundo pode sim formar uma mas coisa... se você for parar para pensar assim, qualquer um pode ter uma ideia de jirico dessa, uma ideia idiota dessa, e querer fazer mal contra outras pessoas. A troco do quê? E 2, qual que vai ser a consequência para mim e para aqueles em volta de mim? Claro, quem fez isso, os terroristas que fizeram isso, a consequência deles era simplesmente de ir machucar e de ferir. Não pensaram no, e vão vir atrás de nós depois, porque era óbvio, era implícito. Uma característica do militar americano não é martelinho, é martelão. Na hora de para atacar é marretada, não é coisa pequena. Então, eles sabiam que eles iam mexer num monstro que estava, ao meu ver, em tese, quieto, e eles foram mexer num lugar que não deveriam ter mexido. Sim. E aí, mas infelizmente, ousaram com ignorância não suficiente para fazer. A ignorância também, eu acho que a palavra é complacência, se eu não me engano, porque... E é uma coisa que eles frisam muito isso no militar. Depois de um tempo, você faz aquela rotina tantas vezes que você não presta mais atenção nos pequenos perigos. Eu lembro uma coisa, mudou muito nos Estados Unidos a segurança de aeroporto, porque eu lembro que antes o aeroporto era escancarado. Você podia entrar no aeroporto, receber aquela pessoa no portão que saía do avião. E era entupido de gente para receber o ente, quem quer que saia direto do avião. Hoje a segurança nos Estados Unidos, principalmente para avião, é muito restrita. Então, a pessoa que chega, você vai receber a pessoa praticamente fora do aeroporto. Por quê? Por causa de tudo que aconteceu e por causa disso. Então, eu lembro que na época era bem mais relaxado a coisa, em questão de segurança para conseguir entrar no avião. Então, hoje é bem mais estrito.
Outra questão histórica, aliás, duas aqui. Guerra do Haiti em 2004, você participou da entrada lá no movimento já da fase de pacificação, de reestruturação do país. Sim, foi a reestrutura do país. Na verdade, a gente foi antes Quando os brasileiros foram depois. Sim, quando os brasileiros foram depois. Na verdade, a gente foi... O meu batalhão já era próximo para... O meu batalhão era o próximo para ir para o Iraque. Como era o batalhão mais pronto para ir para o Iraque, o Haiti estourou. E aí, a ordem foi dada... para o batalhão ir para o Haiti. Então, em 72 horas, a gente já estava pousando no Haiti. Quando você fala a hora foi dada, é isso mesmo. Olha, arruma suas coisas, daqui a tanto tempo você vai estar pronto. Uma coisa uma coisa que é diferente dos fuzileiros navais. Para os fuzileiros navais, e eu não estou falando outro, estou falando o órgão, a entidade como um todo. Os fuzileiros navais, eles são a linha direta de contato com o presidente dos Estados Unidos. Então, o presidente pode, de acordo com o poder dele, bem aquela cena de filme, pegar um telefone que liga para o general dos fuzileiros navais e fala, tá acontecendo tal coisa no mundo, preciso que seja mandado um batalhão, 2, 3, uma força de ataque rápido para tal lugar, ou de segurança rápida para tal lugar. O Exército, a Marinha Aeronáutica, eles precisam... São mais passos. É o Congresso, é o Senado que tem que fazer o Exército, a Marinha mexer. Claro, são órgãos independentes, tem a própria rotina, tem todo o ciclo, tem tudo mais. Mas, por exemplo, para a guerra, os fuzileiros navais são os primeiros a irem. Por quê? Porque o presidente tem esse poder de, com 2 ou 3 ligações, já mandar uma força de ataque para algum lugar no mundo. E estamos situados em... A estratégia de deslocamento e aproximação. Então, tem base no Japão e tem base nas 2 costas dos Estados Unidos. Sempre serão os fuzileiros navais que vão primeiro, 90% nessa das circunstância. Vezes, sim, porque é uma força rápida de ocupação, é uma força rápida de ataque. O Exército, a Marinha, claro, está esparramada no mundo todo e tem os próprios programas deles. A Força Aérea também tem bastante bases na Europa, mas para uma força rápida de ocupação, de ataque, de alguma coisa, os fuzileiros navais são sempre os primeiros a serem chamados. Então, eu lembro especificamente sobre o Haiti, na época o Bush era o presidente, e eu tenho até hoje... não sei se você já viu aquelas moedas que... Até aqui no Brasil, sei que os PMs têm, trocam moeda, tipo medalhinha militar. Eu participei da escolta, na época, ele era o general em comando de todas as forças armadas dos Estados Unidos. Então, na época era o presidente Bush, o vice-presidente, o ministro... Eu não vou lembrar qual que é a ordem certa. Um ministro de defesa e aí... Paralelamente, o general de 5 estrelas, aí depois os generais de 4 estrelas e aí vai descendo. Então, aquele general de 5 estrelas foi para o Haiti. E eu participei da escolta dele de proteção. E eu ganhei depois uma medalhinha dele como agradecimento, eu tenho até hoje. Um dado, outro recorte. Quando a gente pensa em Haiti como sinônimo de extrema pobreza, está correta a correlação? Se tiver um adjetivo melhor que extrema pobreza, a gente pode utilizar isso. Eu lembro que... E você aprende a se fechar muito na parte do militar. Eu lembro de ver crianças pequenas andando peladas na rua, porque pai e mãe não tinha roupa para eles se vestir. Então eles andavam, criancinha de 5, 6, eu vejo o meu menino de 7, 8 anos andando pelada na rua. O clima, obviamente, ajuda eles, porque é calor o tempo todo, mas assim, sem descalço, tudo mais. Eu lembro de... muita mangueira, muito coqueiro, porque era o que eles tinham para comer. Então, o tempo todo, você via a pessoa subindo, escalando coqueiro, escalando mangueira e comendo manga e comendo coco, porque era o que tinha para comer. Algumas partes... eu fui em português, eu não vou saber o nome, mas Port-au-Prince era o nome da capital. Tinha, claro, era uma cidade com ruas normais, tinha uma universidade, a gente acabou ocupando uma universidade. Eu fui no Palácio do Presidente, que depois foi destruído pelo terremoto. Mas, em geral, você não precisava andar muito longe na cidade, você via muita pobreza mesmo. Então, e o Iraque, terra arrasada quando você chegou na circunstância? Sim, não? Foi. Quando eu fui para o Iraque, em 2005, já estava muita coisa destruída. Eu fui logo após, eu fui na operação, que são ciclos de 14 meses. Então, eu fui, começou em março de 2003, eu fui em janeiro de 2005, já estava no 3º ciclo. Então, quando eu fui para onde eu fui para Fallujah, a cidade já estava dominada pelos militares.
de maneira nenhuma pacificada, mas já estava dominada pelos militares. Então eu fiz bastante escolta, fiz bastante policiamento, bastante revista, bastante trabalho com aqueles cães farejadores que achavam caixas e caixas de bomba, de armamento, esse tipo de coisa. Eu comentei aqui com você que a imagem que a gente guarda lá de cá, né, a distância do Afeganistão, aquelas grutas, labirintos e o domínio do nativo lá, Sim. como tentativa de defesa ou de se esconder mesmo. E no Iraque a ideia da surpresa, mesmo você tendo lá tropas e enfim, estar organizados com estratégia de ocupação, de repente se defrontar com um tiroteio, Sim. uma situação absolutamente seria corriqueira. Lá normal. O maior medo nosso, ou a coisa que você mais ficava preocupado e infelizmente, assim, às vezes você tem flashes, alguma coisa acontece. E, infelizmente, em Bauru acontece isso comigo. Como eu fiz bastante transporte, bastante logística, apesar de na infantaria você acaba sendo coringa, você faz de tudo um pouco. O maior problema e o maior perigo eram aquelas bombas improvisadas, que você viu o asfalto e aí você viu o remendo. Então você sempre tentava passar longe do remendo, porque o remendo sempre tinha a chance de ser aquela bomba, aquela explosão. Sim. Como se fosse um campo minado mesmo? Um campo minado, mas é no asfalto. Tá. E aí aqui a gente dirige por Bauru e não falta remendo nas ruas, né? Não. Claro que eu tenho noção que, obviamente, no Bauru não é assim, mas assim, a gente via isso. Então a gente via o remendo, a gente sabia que era para desviar do remendo. Sempre tinha um risco. Então, muito lixo na rua, sempre tinha esse risco, e a gente tinha inteligência para isso. Armadilhas mesmo. Armadilhas. O conflito armado por si só chegou num ponto que, como eles eram uma força insurgente lá no Iraque, a gente estava como força de ocupação, era muito armadilha, era muito... A gente tinha reportes que tal dia e tal hora ia ter um carro passando com... Aí bem aquele clichê de filme. A gente tem uma ideia aqui, por causa do poderio bélico e de estrutura americana, de que era Corinthians contra Noroeste, entendeu? Que os caras tinham lá as armadilhas suas locais, que eram nativos, mas do ponto de vista de estruturação de equipamentos, uma coisa completamente desigual. Ou não é essa a realidade? Nossa, essa é uma resposta bem complexa para eu te dar. No meu ponto de vista, o que acaba acontecendo? Pelo militar americano, um treinamento ótimo, equipamento ótimo, poder de fogo ótimo, tudo na medida do possível ótimo. Aí você faz analogia de Corinthians e Noroeste, beleza. Só que é um time do São Paulo contra o Noroeste, 2, não é um time do Noroeste. São 10 times do Noroeste jogando contra um time do São Paulo. Quantidade. Porque quer ou não, acabava sendo isso. Quantidade e território. Quantidade e território. E aí, eu reflito sobre isso e eu vejo como foi importante na minha vida hoje. Como a cultura está intrínseco, está tudo misturado. Então, não é aquela coisa no filme que você vê soldado de país com uniforme A e soldado de país com uniforme B. Não, lá era qualquer pessoa, a qualquer momento, com qualquer vestimento, o inimigo podia estar ao lado. Eu lembro, e não só o inimigo podia estar ao lado, eu lembro que teve uma vez que a gente ficou de guarda e a gente a gente foi chamado e era para correr um quarteirão. Literalmente, é daqui de onde a gente está na câmera até ali na outra esquina. Na 13, assim. E aí passa um filme na sua cabeça, porque você vê um monte de crianças, você vê um monte de homem e mulher andando e com aquelas vestimentas típicas, e aí eles falam, a gente precisa de um time, são 13, no pelotão inteiro, falam, precisa de A, B, por quê? Porque vai chegar um carregamento de comida que vai dar para a população, só que o caminhão que era para ir armado falhou e quebrou e Lady Murphy. E você aprende a se adaptar e aprende a improvisar no último minuto. E a gente foi. Só que você corre aquela uma quadra, armado, parecendo um monstro. Como se fosse 1 quilômetro. 1 quilômetro e o coração Por quê? Porque a gente sabia que a gente tinha que chegar de A a B e ficar lá por coisa de meia hora guardando um portão. E nós estávamos super expostos.
E super expostos que nem... Igual o clichê do filme. Diante de todos esses recortes, eu me permito fazer uma questão aqui de um jogo rápido com você que vai eventualmente fazer muito sentido para quem está lá de lá. Qual que é a sua visão sobre armas na sociedade, o cidadão comum? Porque a gente está discutindo isso aqui. Vamos lá. É uma coisa de muita responsabilidade. Fazendo uma analogia simples, se você vê o tanto que as pessoas cuidam no próprio celular hoje em dia, que não deixa acabar a bateria, sabe onde está o tempo todo, está sempre ou no bolso, ou na prateleira, ou lugar assim. Muitas pessoas não deixam, tem senha, e muitas pessoas não deixam o amigo, o namorado, a mulher, o esposo pegar. Por N razões. Numa analogia simples assim, porque isso é uma coisa que foi ensinada para mim no militar. E eu já fiz... Eu ainda bem não fiz tanto, não fui punido tanto pelo desleixo da arma. Mas eu já vi muita gente fazer flexão até desmaiar. Por quê? Porque você aprende que a arma é... Algumas pessoas vão falar um instrumento de defesa, outras pessoas vão falar um instrumento de morte. Mas o que você está querendo dizer é que nós não temos cultura para isso. Eu não acho que... Mas a cultura pode ser criada. Ok. Não posso falar assim, sou a favor, sou contra. Eu acho que é uma coisa de muita responsabilidade. Mas eu também acredito na liberdade. Então eu penso assim, e eu convivo no meio, eu convivo bem no meio dos dois lados da conversa que tem hoje em dia, e eu vejo para mim, é uma coisa de responsabilidade. Se eu quiser ter uma arma, eu vou comprar a arma, eu vou, no Brasil, políticas e burocracias à parte, se eu quero... É como qualquer um faz. Mas você é habilitado, treinado, tem... Beleza, tem que passar por tudo isso. Completamente diferente de mim, por exemplo. Sim, se eu quero... Se você me der, vai ficar uns... E aí, aquela coisa que é uma coisa que a gente aprende, isso no militar é uma coisa... E foi engraçado que eu tive uma conversa ontem em casa com a minha esposa sobre isso. Contrário do filme, depois que você começa a manusear uma arma, você entende o poder dela. Então, quando você puxa o gatilho, você puxou o gatilho, não tem volta. Tem a palavra falada, não tem volta. Sim. Você puxou o gatilho, não tem volta. Mas é de raspão, mas não sei o quê, mas acertei na perna. Só que dependendo de onde você acertar, no braço ou na perna, você matou a pessoa. Não tem volta. Então, eu acho responsabilidade e cuidado são as palavras-chave. Tá, fazer outros recortes aqui. O que a infantaria mudou na sua vida? Resiliência. A capacidade de aguentar estresse emocional, físico, sofrimento, de às vezes olhar para outra pessoa e ver que ele está sofrendo e escutar e falar, tá bom, ou escutar e falar, para de frescura e dar uns medos de não fisicamente, literalmente, um tapa na cara, mas dá um chacoalhão. Um chacoalhão e falar, não é tudo isso, porque sempre pode ficar pior. Qual é o seu limite? Eu ainda não descobri. Algumas coisas para mim são sagradas, como a família, e eu não só falo da minha esposa e dos meus filhos. Eu acho que aquelas pessoas que estão ao meu redor, que querem o meu bem, eu quero o bem das pessoas. Eu acredito que você tem que cuidar e você tem que proteger e ajudar. Então, algumas coisas eu acho que pode ter alguns limites no sentido de você simplesmente falar, aqui não precisa brigar por causa disso, porque a pessoa tem que entender que esse é o limite. Mas para outras coisas, para mim, eu acho que eu não encontrei o meu limite. Eu vejo que, pela própria experiência de professor, e eu lido com público de adolescente para cima, às vezes eu penso que eu não tenho a idade que eu tenho hoje, que eu estou com 40, mas eu não sinto que eu tenho 40. Eu sinto que eu ainda tenho 20. Então, assim, limite, não sei ainda. Do que você tem medo? De nada. Fernando Rafael de Oliveira Fox, se tem alguma coisa que eu não deixei você falar ou não perguntei, por alguma razão, por favor, fique à vontade. Como a gente conversou antes,
E a conversa eu sei que bastante coisa do militar porque é o interesse. Eu sou aqui em Bauru, eu sei tem um outro americano que também foi militar, que a gente conversou, a gente meio que perdeu um pouco de contato por coisas da vida, mas ciclos, que terminou o ciclo. E aí acabei achando um novo caminho que é hoje de ser professor. E sou professor de inglês e adoro a minha profissão, acordo todo dia feliz que vou dar aula, que vou ensinar, que posso estar ensinando inglês ou posso estar ensinando alguma coisa em inglês, só que é um assunto nada a ver também, mas gosto de pesquisar, gosto de ler e gosto de conversar. Não sou extremo nas minhas vistas ou em posicionamentos, eu acho que pode ser, você sempre pode aprender. Então, apesar de a gente ter falado bastante do militar, a minha parte assim encontrei, como você mesmo falou, você se viu entrevistando pessoas. Eu por muito tempo naveguei sem ter, é isso que eu quero fazer para o resto da vida. Então, depois que eu encontrei a profissão de professor, com todas as dificuldades ou tudo que você escuta falar, pelo menos para mim, eu adoro, é uma profissão que eu adoro, que eu amo e que eu vejo coisas que eu posso sempre melhorar e vejo coisas que eu posso tentar melhorar, eu acho que podem ser melhoradas no aluno. Então é legal ver essa troca com o aluno, ver essa troca de aprendizado, porque eu também posso aprender. E também é legal, o melhor de tudo é ver o resultado, que quando eu ensino e o aluno lembra, às vezes meus métodos não são muito ortodoxos, mas não no sentido do militar, de ficar berrando nesse tipo de coisa. É porque você aprende a ter muito jogo de cintura no militar. Então você aprende de umas maneiras que você passa, que a pessoa pega na hora. Em vez de você fazer aquele caminho comprido, é bem mais prático. E o melhor é a satisfação de ver que aprendeu e que teve resultado e que está um passo à frente ou um passo acima para o objetivo que a pessoa quer. Muito obrigado por ter vindo aqui fazer os recortes conosco e topar fazer os recortes. Nossa, super, gostei bastante. Obrigado por ter me chamado. Sempre que quiser conversar com o seu professor, seu militar de novo, estou sempre à disposição. Câmara Livre de hoje conversou com Fernando Rafael de Oliveira Folks. Na sua sala tem uma coleção de Transformers, não são só bonequinhos que você mexe e muda o formato deles, são escolhas de vida. Guarde a sua para sempre. Até.